você falou das questões dos diagnósticos autistas, né? Excesso de, eu estou usando, né, uma expressão forte, excesso de diagnóstico autista. Eu acho isso. Eu tenho essa impressão Eu também. acho que há um excesso. Que muitas vezes, até por quê? Porque com essa trajetória minha, de quase 40 anos, lidando com o desenvolvimento infantil, eu me sinto um pouco entendida de desenvolvimento Empoderada. infantil. Empoderada, né? Então, como eu acompanho essa meninada há tanto tempo, né? E trabalhei também, fui psicóloga escolar durante muito tempo, então eu, né, gosto do processo educacional, eu vejo assim, que às vezes o desenvolvimento da criança que passa por fases, que passa por situações difíceis às vezes, ele é compreendido como defeito, às vezes porque os pais também jovens, tá? Eles estão querendo crianças perfeitas. Eles estão querendo crianças sem problemas. Eles não estão Que aceitando os não vê em problemas. trabalho. Que não dê trabalho, que não grita, que não chora, que não faz birra, que, sabe? Ou também a gente tem que ver, aí é o olhar, né, do psicólogo, que ele é um olhar muito de pesquisa, né? Nós não aceitamos diagnósticos prontos, né? Ah, meu filho tem isso. Eu já tratei vários casos, né, que no final o diagnóstico foi trocado, foi mudado. No começo E, era autismo, e você depois sabe o que, que eu deixou de ser. percebo? Sabe o que, que eu percebo? Eu tenho escutado isso, assim, de pacientes adultos que Uhum, vão buscar um diagnóstico, às vezes, de autismo tardio ou de TDAH. E aí, a hora que uhum, passa pela avaliação neuropsicológica, não é confirmado. Até porque, né, tanto o diagnóstico de TDAH quanto de autismo na avaliação neuropsicológica não dá para afirmar, né? São os traços, são mas traços. é possível descartar. E alguns têm dito para mim assim: puxa, eu fiquei decepcionado, porque eu queria muito ter um nome para aquilo que eu tenho. Tamanha Sim, a angústia, sim, né? sim. Então, assim, talvez a gente deixar aqui registrado de que parece que assim, libertador o diagnóstico, mas quando você também se interessa apenas pelo diagnóstico, te mantém num aprisionamento, Sim, né? sim. Mantém no aprisionamento e tem uma outra questão que eu vejo. É, às vezes, assim, excesso de trabalho dos pais, essa questão também envolve até questão de divórcio, tá? Às vezes envolve até uma questão de diagnosticar para competir com o outro, criar um rótulo de uma doença, de um transtorno, para também usar o sistema de saúde para poder tratar dos filhos. Olha, é tão complexo isso que está acontecendo, sabe? Então, assim, então eu acho que as famílias precisam saber que rótulos, ter um rótulo. Fulano tem depressão, fulano tem TDAH, fulano tem autismo, não resolve a questão. Porque se tiver, não tem cura. Se as pessoas têm isso, né, as crianças têm esses problemas, os pais vão ter que aprender a lidar com o problema. Então, quando eu recebo essas famílias, eu vou trabalhar. Primeiro, vou checar, vou avaliar essas crianças e adolescentes se realmente, né, estão dentro daquilo, ou pedir que colegas façam laudos, né, neuropsicológicos. A gente vai tentar entender o problema. Mas muita coisa que acontece, às vezes tem realmente, às vezes o filho tem uma deficiência, tem um problema. A questão é como é que o pai e a mãe vão lidar com isso. Com o Porque imperfeito, né? com o imperfeito, sabe? Então, não é a questão, porque não existe remédio para sarar isso, né? A medicação que é necessária, muitas vezes, ela é um paliativo, né? Ela vai ali dar uma ajuda, dar uma cuidada, dar uma normalizada, mas a família precisa estar junto. A E família vai aí a precisar. gente volta lá no começo da tua fala. A ética e o diálogo relacional. Sim,
A ética e o diálogo relacional. Então, eu prefiro hoje, Cláudia, investir mais nessa proposta. Sim. Sabe? Por isso que eu gosto de falar na terapia familiar, dentro dessas, porque a terapia familiar, originalmente, ela veio de conceitos de grupo, né? De sistemas de relacionamentos. E essas outras conversas aí, né, que eu falei no começo, elas vêm para mostrar, né, como cuidar disso, como cuidar do sistema familiar que não está dando conta, tá? Que inclusive um tema hoje muito frequente, né? A violência, tá? A A violência droga, familiar, a droga, a tá? bebida. O abuso químico, né? As doenças mentais, algumas doenças mentais, já, inclusive daí é que veio a terapia familiar, né? Aqui não é uma aula, não vou entrar muito fundo, mas a terapia familiar, ela nasceu do estudo sobre esquizofrenia, quando alguns profissionais resolveram estudar esquizofrenia e descobriram que a maioria das esquizofrenias, maioria, tá, vinham de ambientes familiares complicados, tá? Então, hoje é um termo que tem, né, a mãe esquizofrenizante, o ambiente esquizofrenizante. É daí que veio. Então, quando nós É o começamos a paciente identificado, né? Então, nós começamos a ver isso, e hoje, com essas práticas dialógicas, com essas práticas colaborativas, com essa ética relacional que a gente tenta colocar dentro do ambiente familiar, tá? É essa a proposta da terapia familiar nesses contextos, né? Então, a gente tenta mudar isso, porque não adianta botar um rótulo. Essa mãe é esquizofrenizante, esse filho, não adianta. Não vai resolver, já aconteceu. O que a gente faz? Como é que nós vamos fazer para as mães, para os pais cuidarem das suas crianças, cuidarem dos seus adolescentes, para eles se equilibrarem no ambiente, mesmo que eles tenham TDAH, autismo, que tem alguma coisa, né? Sim. Porque isso é tudo alguma coisa. O TDAH pode virar um prêmio Nobel, como tem vários, tá? O autismo pode virar um grande cientista, um grande artista, tá? Então, para que rotular? Porque parece que quando rotula, coloca essa geração como se ela fosse defeituosa, como se esses filhos com esses diagnósticos não servissem para nada. E que, na tá? verdade, né, se a gente pegar 20 anos atrás, 15 anos atrás, não se falava desses diagnósticos, mas a família também tinha o ideal do filho perfeito. Só que não se tinha tanto espaço de diálogo e os pais não eram tão, assim, eles não consideravam a questão afetiva, que a gente fala disso de 15, 20 anos para cá, nas famílias. Muito obrigada. Obrigada também. Obrigada muito, tá? E obrigada pelas pessoas carinhosas.